Vamos falar sobre tomografia, ressonância. Vocês sabem quais as indicações? Gia, eu trouxe um convidado assim super gabaritado, Vitor Hugo Marus, chefe da Beneficência Portuguesa da Radiologia, neuroradiologista, tá? E também atua na área acadêmica. Ele vai explicar em detalhes para vocês quais as indicações, as contraindicações. Seja bem-vindo. Vamos aprender tudo. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Roda. Vitor Hugo, eu recebo tantos questionamentos do meu consultório, eu como neurologista. Doutora, eu fiz tomografia ou eu fiz ressonância? É tão parecido. Vamos explicar para quem está em casa, primeiro, o que é a ressonância, como é o aparelho, como é realizada? Sim. A ressonância e a tomografia, perdão. Bom dia Francine. Bom dia a telespectadores. Então, é assim, a tomografia computadorizada é um método que utiliza radiação ionizante. Essa radiação ela pode se acumular, se feita muitas vezes, porém é um método, é um exame bem mais rápido, é um exame que dura 2 minutos do cérebro e é um exame muito para screening de traumatismo, paciente que teve trauma, quer saber se tem um hematoma, uma fratura. Já a ressonância é um método mais sensível para lesões cerebrais, como doenças degenerativas, e ele utiliza o campo magnético. Então, vamos como se fosse olhar, um grande imã. Um grande imã. Vamos olhar aqui na tela, vai ter a imagem da tomografia. Explica pra gente, é que nem raio-x? Isso. Sempre fazem essa semelhança, né? A tomografia é como se fosse um grande tubo de raio-x, que emite raio-x em todas as direções e vai ter captação em todas as direções. E aquilo vai dar uma imagem do cérebro, tanto da calota, do osso, quanto do parênquima. E é um exame, como eu disse, bem rápido, né? Bem rápido. É aquele exame feito até na emergência, não é? Na emergência, muito na emergência, em casos de AVC, casos de trauma, em casos de suspeita de oclusão de artérias e veias. É um exame muito bom. Porque é mais rápido, mais fácil de fazer. Isso. E ele, como ele falou, é como se fosse aquele raio-x, mais vários, irradiando, né? E dando aquela imagem preto e branco que vocês observam em casa. Mas tem uma dúvida em relação à tomografia. Doutora, o contraste, o iodo, eu tenho alergia, e agora? Sim, se o paciente refere uma alergia ao contraste iodado, a gente pode fazer antes umas medicações, tá? Medicações dessensibilizantes, para que ele possa realizar esse exame com contraste se for estritamente necessário. Okay. Então é caso a caso, a gente analisa. Esse caso precisava analisar a artéria, veia, vai precisar de contraste? Vamos fazer uma dessensibilização um dia antes com alguns remédios, algumas medicações que são inócuas, bem tranquilas de dar, e aí você faz o exame. Então existe a possibilidade de fazer desde que você passe por esse processo de tirar a sua sensibilidade. Exatamente. Não é isso? Ao iodo. Outra coisa que perguntam, gestante, doutora, o médico passou uma tomografia, mas eu descobri que estou grávida. Vai ser preciso suspender? Gestante é de caso a caso também. Usualmente é contraindicado, porque essa radiação ela vai se acumular no feto. Então, se for um caso muito urgente, a gestante sofreu um acidente, for uma coisa de urgência, pode sim realizar a tomografia, mas de preferência, não. Tá? De preferência, a partir de 20 semanas, a ressonância já é mais utilizada. Mais utilizada, excelente. E aí, a gente vem com a ressonância. Então, mostra pra gente, a ressonância já é um tubo mais longo, mais fechado? Isso, exatamente. A ressonância é um tubo mais fechadinho, por isso que muitos pacientes referem, né, falam que sentiram falta de ar, sentiram dificuldade lá dentro, porque é um tubo mais fechadinho e mais longo.
né? E é necessário entendi. que se coloque um capacete no paciente, porque é justamente um método muito sensível, a gente vai analisar muitos detalhes no cérebro, então é necessário que essas ondas de radiofrequência sejam captadas de forma adequada. Então é esse capacete que você está falando. Isso. O tubo que o Vitor Hugo fala é esse aqui, ó. Isso. Ele é bem mais longo e acaba sendo um pouquinho mais fechado. Então eu tenho pacientes que têm a síndrome do pânico, tem pânico na ressonância, não é, Vitor Hugo? E Sim. muitas vezes a gente precisa até de um anestesista para sedar a paciente, para ela poder fazer esse exame. Mas você falou que é o exame mais detalhado do cérebro. Mais detalhado. E, como eu disse, é um exame um pouquinho mais demorado. A tomografia 1 a 2 minutos, a ressonância de 20 a 25 minutos dentro dessa máquina. Eu mesmo já fui fazer exame e senti dificuldade. Olha. Então, estou dando uma análise pessoal. Eu sei que realmente é diferente. E tem um barulho, né, Vitor? Tem barulho, mas hoje em dia, com as máquinas mais novas, elas emitem menos barulho. Tá. E você pode, inclusive, ficar escutando um som, escutando músicas. Tipo um fonezinho? Fonezinho com músicas e um óculos 3D com imagens que vão passando. Imagens com som. Nossa, você vê, a tecnologia para facilitar essa distração, o paciente ficar menos tenso, né? Isso. Mas assim, falam que a ressonância ela é um grande imã. Isso. E aí, eu te pergunto, quem tem aquelas próteses no quadril, quem tem aqueles clipes metálicos na cabeça, quem tem marca-passo, pode fazer ressonância? Então, nós temos as contraindicações relativas e absolutas. Como contraindicação absoluta mesmo, a gente tem pacientes que são marca-passos, implantes cocleares do ouvido, né? Que são não compatíveis com ressonância. Então, esses marca-passos, esses implantes, não pode fazer. Alguns mais novos são compatíveis. Então, é importante que o radiologista, e aí já estou entrando um pouco no papel do radiologista, ele entre em contato com o médico e saiba qual que é o tipo de dispositivo. Entendi. Clipe de aneurisma, os clipes mais novos de titânio se pode realizar sem problema algum a ressonância magnética. A gente tem então que saber qual é o tipo de clipe. Agora, o paciente tem um fragmento de arma de fogo, por exemplo, próxima a alguma região importante, como na órbita ou próxima a alguma artéria importante, isso é contraindicação absoluta. Absoluta. Então, arma de fogo, que ele envolve um tiro, né? Isso. Tem aquele fragmento de bala ali no seu corpo. Isso. E próximo a estruturas nobres, não é? Isso, próximo a estruturas nobres não pode. Isso é contraindicação absoluta. Algo muito interessante que perguntam muito. A maquiagem definitiva também ela tem que ser esperada 4 semanas após realizada para fazer ressonância magnética. Mulheres, nada de ir para o exame tendo feito aquela maquiagem, aquelas sobrancelhas definitivas. Aqueles cílios também. Os cílios que tem ímã, contraindicação absoluta, tem que te retirar para fazer o exame, porque ele puxa mesmo. A máquina atrai, gente. Atrai, então, é um ímã, é um grande ímã. Tanto que antes do exame, a gente sempre solicita para o paciente vir de cabelo seco, sem grampos, e retirar relógio, celular, tablets. Tudo não pode entrar, cartão de crédito não pode entrar porque é um grande ímã, isso atrai. Maravilha. E a gente já teve casos com acidentes graves, como com armas de fogo, por exemplo, que o paciente entrou com arma de fogo, ela foi inadvertidamente atirada e o paciente veio a óbito. O paciente veio a óbito. Olha isso. Que risco. A arma de fogo foi ativada. Isso. E a última coisa relativa à ressonância, o contraste é diferente da tomografia. O contraste da ressonância é qual? É o contraste paramagnético, é um contraste bem mais inócuo, então tem bem menor chance de reação. A gente usa com muita segurança esse contraste, usa tranquilamente, assim, é muito rara ter reação alérgica. E a última coisa, Vitor Hugo, o que tem hoje de avanço? Porque nós temos muitas doenças
que elas são auxiliadas, o seu diagnóstico pela imagem, sem dúvida, né? Isso. E como é que esse avanço tecnológico está contribuindo para doenças como Alzheimer, como o Parkinson, como a esclerose múltipla, não é? Como aneurismas? O que tem de avanço? A ressonância, principalmente, teve um avanço significativo nas últimas 2 décadas, de forma que hoje a gente consegue avaliar pacientes com doença de Parkinson com sequências específicas, dizer se ele tem Parkinson ou não. A doença de Alzheimer com métodos quantitativos, que eu digo softwares de inteligência artificial que analisam o seu cérebro e veem o volume do seu cérebro e comparam com pacientes na mesma faixa etária e sexo e dizem, não, esse cérebro está reduzido, esse cérebro possivelmente é um cérebro com doença neurodegenerativa. Então eles analisam o volume do tecido do cérebro, porque no Alzheimer muitas vezes algumas áreas estão mais atrofiadas do que a outra. Isso. Então, a importância de um bom radiologista na avaliação e uma tecnologia, não é? Isso, que também auxilia nessa análise. Esclerose múltipla também com sequências novas que avaliam pequeninas lesões que a gente antes não enxergava, o paciente ficava sem diagnóstico, só vinha ter diagnóstico depois do segundo, um terceiro surto, e isso é ruim para o paciente, né? Você sabe muito bem disso. Então a gente consegue hoje categorizar e caracterizar melhor essas pequenas plaquinhas da doença de esclerose múltipla, tanto na medula quanto no cérebro, com as ressonâncias de ultra alto campo. Excelente. Então eu coloco para vocês a importância de um bom exame, uma boa máquina, um hospital que tenha tecnologia e um excelente profissional que vai analisar o teu exame.